Há 10 anos atrás, eu estava nesse mesmo lugar que muitos de vocês estão. Eu estava me formando, procurando o meu lugar, procurando o meu caminho. Eu estava sentado, assim como vocês, no sítio do Celerino Carriconde, um lugar onde ele planta as plantas dele, cuida das plantas dele. E eu ouvia a história de vida do Celerino. Era a primeira vez que eu encontrava um médico que eu disse para mim mesmo, no meu coração, está aí um homem digno de imitação, digno de seguir, digno de fazer igual. O que no caso seguir é ser tão livre quanto ele é. E ele contava a história dele, como ele tinha se formado e ido trabalhar com o movimento operário, depois tinha sido exilado, e como no exílio ele aprendeu plantas medicinais com os índios estrangeiros. Depois como ele voltou e como participou de todo o processo junto com Paulo Freire e com Dom Helder. Na verdade, ele é o terceiro desse tripé. É o homem que estava fazendo esse trabalho na saúde. E aí, em dado momento, ele começou a chorar na minha frente. E ele chorava, e eu fiquei profundamente emocionado com aquele choro dele. E eu perguntei a ele por que ele estava chorando. E ele disse que estava chorando porque tinha encontrado... E eu não acho que ele estava se referindo a mim, eu acho que ele estava se referindo a algo maior. Tinha encontrado alguém que estava realmente disposto a levar à frente. E esse choro não era a respeito de mim, era a respeito de cada um que está disposto a levar à frente as práticas integrativas, não como técnica, mas como uma estratégia para um novo olhar, uma estratégia para uma educação popular. Uma maneira de a gente conquistar realmente uma saúde integral. Eu estou coordenador lá nas práticas integrativas e eu quero pedir a vocês que quando vocês batam palma para mim no final, não batam palma para mim, mas para a minha equipe, para todos que fazem esse trabalho junto com a gente lá. Qual é o desafio? Qual é o desafio das práticas integrativas? É o seguinte, eu vou ter um duplo objetivo aqui. Eu vou tentar falar um pouco do que nós estamos fazendo lá, o que é impossível de tratar aqui nesse tempo, e vou tentar oferecer a vocês uma maneira de vocês estarem olhando para o trabalho de vocês, para vocês estarem avaliando o caminho que nós estamos trilhando juntos. Então, a primeira dimensão, e eu agradeço ao professor Paulo Henrique por essa clareza, é a dimensão da autoconfiança. É a dimensão na qual nós nos estabelecemos no mundo, essa dimensão primária de relação. E aí a pergunta que eu quero deixar para vocês, se vocês levarem, é como somar sendo coerente com as diferenças? Como é que nós vamos criar uma identidade de praticantes de práticas integrativas, no qual nós possamos superar as nossas diferenças de opinião sobre quem deve exercer o quê? Sobre as limitações das nossas racionalidades, porque como diz o professor Adalberto Barreto, um é rico no que o outro é pobre. Como é que a gente vai poder somar para a gente criar algo que realmente possa dar resposta, possa criar itinerários que a gente possa somar essas qualidades maravilhosas que tem a acupuntura, a fitoterapia, a bioenergética, a biodança, a ayurveda, a homeopatia. Você imagina o que a gente pode fazer de cuidado com as pessoas se a gente souber como somar essas qualidades junto com a nossa educação popular? E essa é uma esfera para trazer também um pouco das práticas integrativas para o pensar gestão, para a gente não correr no erro de estar separando a prática integrativa como algo que a gente faz com os pacientes, mas quando a gente pensa o nosso trabalho, pensa a nossa gestão, a gente não honra nossos mestres, não honra a maneira desse olhar, porque esse olhar ele também pode ser utilizado para pensar o nosso próprio trabalho. Então, a primeira dimensão é a dimensão do pensar, e é a dimensão dessa dimensão primária, que é a dimensão que nós vamos tratar dessa questão do pensar e da liberdade. Então, nessa dimensão do pensar e da relação primária, a palavra-chave é liberdade. E a liberdade é a liberdade no pensar. Cada um tem que ter o direito de pensar diferente. A segunda pergunta que eu deixo para vocês é: como conquistar recursos para a periferia? Nós saímos
da marginalidade para a periferia. Mas que periferia é essa? Somos só nós, praticantes de práticas daquele que estamos na periferia da nossa sociedade? Será que é isso? Temos uma foto ali, talvez não esteja ajudando a imagem, mas é um grupo de psicomotricidade relacional feito pela Bianca ali num lugar assim, menos do que adequado. Qual é a mudança que nós queremos? Que periferia é essa que nós queremos mais recursos, que nós queremos mais qualidade? É a periferia dessa mudança, desse olhar, né? Esse olhar periférico. E essa é a dimensão do autorrespeito. É a segunda dimensão do Axel Honneth, da cidadania. E é aqui onde nós lutamos por nossos direitos. Então, se na primeira dimensão nós temos tecnologias como a terapia comunitária, como as tecnologias de relação, aqui nós temos as tecnologias de luta social. É aqui onde nós precisamos nos organizar e onde as comunidades se organizam para estar queimando pneu na rua para exigir uma unidade de saúde que não tem. Essa é a dimensão do autorrespeito. E nós precisamos também aprender a atuar ativamente nessa dimensão. E segundo o entendimento do Rudolf Steiner, na pedagogia social, essa é a dimensão do sentir. E a dimensão do sentir, a palavra-chave é igualdade. No sentir, no direito, a palavra-chave não é a liberdade. A liberdade é a palavra-chave no pensar. No sentir, a palavra-chave é a igualdade de direitos, a equidade na saúde. A terceira dimensão, a dimensão da solidariedade, a pergunta que eu deixo para vocês é como engajar. E esse engajar pode ser engajar os gestores, pode ser engajar nós mesmos na hora que nós levantamos de manhã, para ir de novo exercer aquela tarefa, como engajar. Essa é a dimensão que o Rudolf Steiner traz, a dimensão do querer, a dimensão da fraternidade, da ação. E essa é desenvolvida nos primeiros 7 anos de vida. É o momento onde a criança desenvolve mais profundamente seu querer. E esse querer a gente precisa estar desenvolvendo desde mastigar, em vez de estar comendo apenas coisas pastosas, né? Até agir, ouvir. Então a gente tem que desenvolver o nosso querer e treinar como é que nós podemos continuamente dar os nossos passos em direção à nossa humanidade. E essa dimensão da solidariedade é também essa dimensão de como é que nós vamos agir, a dimensão dos meios hábeis. Nós podemos ter relações, nós precisamos ter relações fraternas, de amor, nós precisamos lutar por nossos direitos, mas quando o serviço está instalado, que é o nosso caso, depois que o serviço está instalado, está funcionando, aí é o momento da regulação social, aí é o momento da solidariedade. Não cabe mais queimar pneu na rua, não cabe mais fazer passeata. Aí a gente tem que sentar e a gente tem que conversar. E as lideranças têm que fazer parte desse processo. As lideranças quem? Todos que levantarem para ser liderança, todos que quiserem se mexer. E a gente precisa acolher, precisa engajar todos os parceiros numa coisa muito maior. Porque o desafio de implementar as práticas integrativas é o desafio de ter água limpa. É o desafio de ter um alimento que não seja químico. É o desafio de respirar algo que não seja tóxico. É o desafio de ter relações culturais que não sejam traumatizantes. Esse é o caminho que a gente está trilhando. E a gente está fazendo um cisco. Mas a gente tem que fazer esse cisco da melhor maneira que a gente pode, porque esse é o nosso papel, o momento histórico que nós estamos vivendo. Aí eu vou começar uma série de fotos, porque não tem como terminar aqui. Nós temos mais de 40 profissionais atuando permanentemente na cidade do Recife. São 2 unidades de cuidados integrativos em saúde. Aí é uma foto tirada na Guilherme Abá. Aí é o Suco Verde, o pessoal da alimentação viva, conscientizando esse processo de alimentar-se, esse processo do equilíbrio ácido-base. Novamente, em grupos lá embaixo da mangueira, onde nós fazemos nossos trabalhos. O pessoal da arte e terapia, envolvendo a comunicação, histórias, pessoal, como as histórias são importantes. O mundo precisa das nossas histórias de vida. A gente precisa estar comunicando a partir de contar histórias. Aprender a falar, aprender a contar para as pessoas o que a gente viveu.
Eu tenho uma história para contar, que é a do curso de agente comunitário de saúde que nós fizemos. E quero dizer para vocês, é um desafio, é o curso técnico de agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde estão passando para o nível técnico. E o Recife terminou agora a primeira turma das 3 etapas. Muitos municípios estão com esse curso inacabado e a gente conseguiu incluir 40 horas de uma visão geral, vivencial. Então nós ainda não chegamos no momento de formar eles no curso completo, com exceção da terapia comunitária. A terapia comunitária conseguiu desenvolver uma tecnologia que está redonda, que está pronta e que precisa ser incentivada. Então, acho que faz parte. Eu quando estava na rede, fiz 7 anos médico de família. E a gestão dizia assim, não, nós apoiamos todas as práticas. Mas, às vezes, apoiar todas as práticas é equivalente a não apoiar nenhuma. Porque a gente tem que se unir também para apoiar uma prática de cada vez. E a terapia comunitária, no meu ponto de vista, é a prática da vez para a gente se unir para apoiar. Porque ela está redonda, ela tem uma maneira de formação clara, ela tem uma metodologia de formação, ela já foi treinada, ela já foi incluída no ministério, a gente está esperando o próximo curso e ela é a porta, ela foi organizada, como o professor Bontempo falou, uma porta de entrada para as outras práticas, para a gente ter uma maneira de acolher. Mas a gente conseguiu fazer um curso que pelo menos introduziu alguma coisa para instrumentalizar, para lembrar. Aí a dança circular, o Tai Chi Chuan, pessoal da yoga. Nós temos nosso grupo também de percussão que sai nas ruas do Recife durante o carnaval e foi uma experiência maravilhosa. É uma maneira também de trazer a tradição afro mais próxima do nosso trabalho e dialogar com parte do movimento de educação popular. Esse é o CIS, é a nossa nova unidade, Centro Integrado de Saúde. A gente conseguiu fazer essa unidade ocupando um prédio que estava abandonado. Veja que maneira. Era um prédio da Sudene. Nós conseguimos ocupar ele e passar ele para a responsabilidade da UFPE, mas que não podia cuidar dele. E aí outro dia eu tive uma conversa com uma pessoa da gestão superior, perguntou como é que está lá. Aí eu falei, está ótimo, está excelente, está tudo maravilhoso, assim, está tudo acontecendo, as pessoas sendo acolhidas, diversos grupos, só tem algumas coisas que estão faltando, a gente ainda não tem limpeza, não tem ninguém no nível técnico, não tem recepção, a gente ainda não tem segurança, a gente está fazendo tudo a gente mesmo. Então, quando vocês puderem ajudar a gente vai achar ótimo, mas fora isso, está tudo bem, a gente está, entendeu? A gente está varrendo as salas, está tudo ótimo. A gente vai trabalhando. O professor Adalberto começou sentado no chão. E aí ele disse aqui, outro dia na entrevista, quem naquela época dizia que não começa porque não tem condições adequadas de trabalhar, está falando até hoje. Então a gente precisa começar, precisa fazer, precisa entender o movimento histórico que a gente está. Mas a gente também precisa entrar na esfera do autorrespeito e se organizar para estar lutando para ter um financiamento equiparado ao do outro modelo. Não é viver de cisco a vida toda. A gente também precisa caminhar as etapas. Então aqui eu peço o trabalho do circo. Então essa nova unidade a gente organizou ela de uma maneira um pouco diferente do modelo da Guilherme Abá. Eu convido todos a irem amanhã, onde os outros gestores municipais vão estar falando das experiências. Tenho certeza que o pessoal da Paraíba vai dar uma introdução para vocês, muito interessante de como a unidade de cuidados integrativos está funcionando lá, bem semelhante à Guilherme Abá. E em relação a isso, a gente adicionou o aspecto de usina cultural. Então nós estamos acolhendo trabalhos culturais, vários projetos de extensão da UFPE, o circo é um deles, o pessoal de mídia alternativa é outro, e a gente está tendo dentro da UCIS esse aspecto de mídia, porque a gente tem uma disputa midiática para fazer, a gente precisa posicionar o que nós somos, essa proposta, na mente das pessoas nessa sociedade de mídia e nessa sociedade de iPhones. A gente precisa estar nesses locais também. E a gente precisa chegar nas comunidades com outros tipos de linguagem. Aí o pessoal da yoga, esse é o nosso salão maravilhoso.
E aos poucos a gente foi conseguindo um financiamentozinho aqui, um financiamentozinho ali. O pessoal que acolheu da ONG conseguiu reformar a sala. Depois a gente conseguiu um dinheiro. O pessoal lá do Ministério mandou para a gente agora um dinheiro do PET, um recurso. Então é isso, a gente tem que começar do jeito que dá e ir pleiteando esses processos. Mas a gente está recebendo apoio e esses apoios estão crescendo rapidamente. Aí o pessoal da psicomotricidade relacional de novo, brincando ali com as crianças. E aí essa imagem me lembra a questão dos itinerários terapêuticos. A gente está criando essa possibilidade de criar programas que incluam as várias práticas integrativas, que elas possam se unir. Então, esse é um itinerário terapêutico porque a gente tem correlacionado o trabalho com a psicomotricidade relacional, o trabalho da homeopatia e o trabalho da alimentação. Então, as crianças têm esse aspecto de livre brincar, elas fazem um tratamento homeopático e as mães são orientadas em tirar os adoçantes, tirar os conservantes. Outro dia eu estava numa palestra de uma universidade e nessa palestra me convidaram para falar sobre meditação e aspectos psicológicos da meditação. E uma das pessoas da mesa se levantou para dar um discurso a respeito de uma criança que ela tinha atendido, que tinha um diagnóstico de autismo e tinha ido lá para Guilherme Abá, tinha feito esse itinerário terapêutico que tinha ficado bom. A criança saudável agora. E é interessante que sempre que isso acontece, o diagnóstico é revisto. Então ele não tinha autismo. Sempre que a gente consegue ajudar uma doença que é incurável, a doença continua incurável, o diagnóstico é que estava errado. Vamos rever o diagnóstico. Tem essa questão. O pessoal da biodança, nós introduzimos algumas práticas agora na nossa família, que é a biodança, a constelação familiar. O pessoal aí da biodança no chão também, que faz parte, pessoal, a gente superar também a caretice. A caretice não ajuda, não é por aí que a gente vai. Dá para ser muito menos careta, né? Se libertar, se tocar, comportar-se de uma maneira diferente, vestir a fantasia para poder ocupar o lugar, mas nem por isso ficar todo rígido, não é por aí. Então a gente pode brincar. Esse é o grupo da Atentamente, que é o nosso grupo de Mindfulness. A gente está chamando, para quem é do Rio, Atentividade, mas lá em Recife é Atentividade mesmo. E nós temos um curso organizado de 8 semanas, e agora nós recebemos um convite, são 8 semanas, igual a literatura. A gente tem estudos controlados, multicêntricos, para mostrar que é efetivo para a hipertensão, para a ansiedade, controle da depressão, assim, uma quantidade de evidência publicadas em revista A1 da CAPES. Assim, então, a gente tem essa possibilidade de estar dialogando, não se limitando à medicina baseada em evidência, mas aproveitando o caminho que a medicina baseada em evidência deu, da gente poder estar se referendando sem precisar estar explicando todos os mecanismos. E agora a gente vai começar a fazer com a gestão. Então a gente está começando também a cuidar da própria gestão. Acho que isso é um desafio e um caminho muito importante também. Também o grupo. Aqui é o nosso curso de agentes comunitários de saúde. E a gente fez com 1.500 agentes comunitários de saúde. E eu vou passar para vocês o que eles disseram para mim. Foi uma coisa maravilhosa. Eles não disseram, que coisa nova, que coisa boa, que isso está chegando para a gente. Não, eles disseram, isso sim é que é a nossa origem. Isso sim é de onde nós começamos. Nós começamos da pastoral da criança, nós começamos daí. Isso é o que é a nossa ação de cuidado. Então, as práticas integrativas são acolhidas pelo agente comunitário de saúde como uma volta à sua dimensão de cuidado, à sua dimensão de clínica. Isso aí é o evento do Dia Mundial da Saúde. E isso aí, as pessoas meditando, das pessoas. Então, se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho especificamente, eu tenho um capítulo em cada um desses livros do professor Marcelo Pellizzoli sobre essa parte de atentividade, como a gente está unindo as disciplinas. Quem quiser conhecer o Júlio Lins, só olhar no Google o CIS Guilherme Abá, ou então CIS Recife, vocês vão chegar no nosso blog, no nosso Facebook. E qual é o primeiro passo? Minha gente, o primeiro passo é a Copa do Mundo que está chegando aí, que é a conferência
a conferência distrital, aquela que acontece perto da casa de vocês. Precisa todo mundo ir para as conferências para poder eleger os delegados, para ir para as municipais, para as estaduais, para a nacional, para a gente continuar tendo conferências, resultados de conferências positivas, práticas integrativas. Eu acho que esse é o próximo passo para quem quer começar a implementar no município as práticas integrativas.